Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos comentar uma questão que foi pedida pelo 26º exame da OAB. Eu estou me referindo à questão de número 53 da prova branca, tá? E ela é uma questão muito simples, pessoal, falando sobre o indeferimento de uma petição inicial. Então ela falava em resumo que a gente teve José ajuizando uma ação de indenização por dano moral, estético, material, enfim, ele promoveu uma ação, José contra Pedro, e ele promoveu uma ação com pedidos cumulados, e esse juízo ali, o juízo competente, ele acabou entendendo que os pedidos eram incompatíveis entre si, entendeu que a petição inicial apresentada por José era inepta, e aí ele indeferiu essa petição inicial. A questão indagava sobre o recurso cabível, qual recurso José deveria interpor. E aí, para a gente definir qual o recurso cabível de uma determinada decisão, gente, nós precisamos definir qual é a natureza daquela decisão. Nesse caso, a gente tem aí a prolação de uma sentença. Vamos lembrar que sentença vem definida pela lei no artigo 203, parágrafo 1º do CPC. Em vídeos anteriores eu já falei várias vezes sobre essa questão de sentença, interlocutória, enfim. Nesse caso, esse provimento é uma sentença. Por quê? Porque nós conseguimos enquadrar esse pronunciamento do juiz como uma sentença. Essa decisão do juiz envolve uma das matérias do 485, conforme coloca lá o conceito de sentença para gente, porque o indeferimento da inicial vem no inciso 1 do artigo 485 do CPC. E, além disso, ela põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Porque com essa decisão, o juiz impediu, obstou ali, o prosseguimento dessa ação. Ele pôs fim à fase cognitiva desse procedimento comum. Nesse caso, gente, como a gente cumpre esses dois momentos aí do conceito de sentença, eu tenho que esse pronunciamento é uma sentença e aí, eventualmente, ele vai poder ser impugnado por meio do recurso de apelação. A alternativa correta aqui, que nós marcaríamos, é a alternativa A já, da prova branca e da questão 53, que fala sobre a interposição da apelação, sendo facultado ao juízo que prolatou essa decisão se retratar no prazo de 5 dias. Nesse caso, cabe retratação por ocasião do recurso de apelação interposto. Gente, lembrar também que, como regra, havendo a apelação de uma determinada sentença, o juízo que prolatou aquela sentença, ele não vai poder se retratar. Em regra, não há juízo de retratação por ocasião de um recurso de apelação interposto. A retratação, ela é exceção nos casos em que a lei estabelece. Aqui é uma exceção, Estabelece o CPC, lá no artigo 485, parágrafo 7º, que qualquer decisão que não envolva o mérito da causa, qualquer sentença ali que não envolva o mérito da causa, se eventualmente existir uma apelação dessa sentença, se for interposta a apelação, o juízo vai poder se retratar no prazo de 5 dias. Então, aqui, nesse caso, nessa situação, há uma exceção, uma situação autorizada pela lei, em que a gente vai poder ter a retratação aí por ocasião da apelação interposta. A alternativa A é a correta, A B e a C também falavam sobre apelação. Então, a B dizia que seria apelação, sendo os autos diretamente remetidos ao tribunal, após a citação. Aqui a gente tem a possibilidade da retratação no primeiro momento, enfim. Depois, não havendo retratação, é que a gente vai ter a citação, da parte contrária, porque o Pedro, que é o réu, ele não foi citado para essa ação, porque houve o indeferimento dessa petição inicial, Então, ele seria citado, enfim, mas após a possibilidade da retratação, então a gente não marcaria a B nesse contexto. A C também está errada, muito embora falasse sobre apelação, sendo os autos diretamente remetidos ao tribunal, nós temos o encaminhamento do nosso recurso de apelação ao juízo que prolatou aquela sentença, ele manda o processo ao tribunal, Então, a C está errada e a D, falando sobre agravo de instrumento, a primeira que a gente já ia descartar aí nesse contexto. Lembrar, gente, que quando a gente tem decisão proferida pelo juiz que envolve parcela do processo, de repente eu tenho uma decisão
até de indeferimento ali, mas que envolve parcela da relação processual, também falamos sobre isso recentemente lá no vídeo sobre o indeferimento da reconvenção. Se eu tenho uma decisão que envolve uma das matérias do 485 ou do 487, incisos 2 e 3 ali nos termos da lei, se essa decisão é parcial, se ela não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, ela não vai ser sentença. Aí ela vai ser decisão interlocutória. Nos termos da lei, caberia o agravo de instrumento. Aí eu me refiro ao artigo 354, parágrafo único do CPC. Nesse caso, não. Porque nesse caso, esse provimento é sentença e de sentença cabe apelação nesse contexto, gente. Então, a questão de número 53 da prova branca, a alternativa correta que a gente deveria marcar é a alternativa A. Beleza? Cabe apelação, sendo facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. Vou deixar na tela um pouquinho essa questão para vocês darem uma olhada. Questão simples de tudo, né? Mas bastante interessante para a gente poder falar um pouquinho sobre o indeferimento de uma petição inicial aí. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser.